Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo o 11º domingo do tempo comum. Domingo passado nós meditávamos a respeito da vocação de Mateus. Na continuação, portanto, desse evangelho, nós hoje somos chamados a recordar essa presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer a todos a sua vida e a sua salvação. Deus, evidentemente, prezados irmãos e irmãs, poderia salvar o ser humano sem precisar do concurso, da participação de outros seres humanos. Mas Ele quis e determinou diferente. Quis que outros homens participassem na salvação dos homens, né? E nesse sentido é que hoje já a própria liturgia da palavra, né, desde a primeira leitura, nós somos convidados a pensar nesse Deus que conosco estabelece aliança, que elege um povo para com esse povo estabelecer também laços de comunhão e de familiaridade. A esse povo, o antigo Israel, foi confiada uma missão sacerdotal. Israel deve ser o povo reservado para ser um sinal de Deus no meio de outras nações. Esse Israel, portanto, é figura da igreja que haveria de ser instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, né, a partir do momento que Ele estabeleceria o conjunto dos 12 apóstolos, tendo como referência exatamente os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Então, a igreja, nesse sentido, é o novo povo de Deus. E essa igreja, como sendo o novo povo de Deus, tem, portanto, esta missão, como já nos lembrava o próprio São Pedro, logo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, quando diz que esse povo foi constituído, entre outras características, para manifestar, para proclamar as maravilhas do Senhor. O Evangelho, portanto, narra o chamado, dos 12 apóstolos, a sua missão. Eles são escolhidos por Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, sensibilizado pela necessidade do rebanho sem pastor, em um primeiro momento, essa missão, evidentemente, como fica bastante explícito no Evangelho, ela se restringe à região de Israel, sem entrar em povoados e cidades dos gentios espalhados pela Palestina e também pela diáspora. Mas sabemos muito bem, a partir dos próprios evangelhos, que depois da ressurreição, essa missão, que começara meio que tímida, de caráter local, vai assumir agora uma dimensão, um caráter universal. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os discípulos, portanto, devem anunciar a chegada do reino por palavras e sinais, ou seja, curas e prodígios, assim como fizera o próprio Senhor Jesus Cristo. Se a gente for olhar as características gerais, peculiares a cada discípulo chamado, nós perceberemos que eles não eram homens perfeitos, escolhidos pela sua irrepreensibilidade moral ou religiosa. Não. Eles eram homens marcados pelos seus limites humanos, às vezes até mesmo graves. Portanto, Jesus não os chamou porque já eram santos, completos, perfeitos, mas para que fossem transformados em novos homens, para com o exemplo pudessem então transformar as pessoas e também a história. São Mateus, que estamos meditando hoje, esse trecho do Evangelho, explica inicialmente que a missão dos apóstolos é uma expressão da solicitude de Deus que quer a salvação do seu povo, como também
nos informa São Paulo ainda quando escreve a Timóteo, dizendo o seguinte: Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Evangelho usa uma expressão interessante, bastante compreendida, no contexto, a expressão messe, para indicar que essa missão ela é urgente. O pedido que deve ser feito ao Senhor da messe é um apelo para que a comunidade contemple a missão como uma obra de Deus que deve ser sequenciada com os seus critérios. Por isso, a importância de se rezar. Orai ao Senhor da messe e envie operários, diz Nosso Senhor. A iniciativa do convite é de Jesus. Foi Ele quem chamou aqueles primeiros 12 discípulos que haveriam de ser constituídos seus apóstolos. Não há qualquer explicação neste sentido sobre as razões que levaram Jesus a essa escolha. Falar de vocação na igreja, falar de eleição, é, portanto, falar de um mistério insondável que nós não podemos penetrar e que depende exclusivamente de Deus e que nós, homens, apenas somos seus colaboradores e, por isso mesmo, não nos interessa necessariamente compreender e explicar. Quando Deus decide envolver-nos em seus mistérios, Ele sempre se antecipa a nós com a sua graça. Em seguida, no Evangelho que estamos refletindo, São Mateus define a missão que Jesus confiou a cada um desses do grupo dos 12. Ele diz o seguinte: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Os espíritos impuros, as doenças e as enfermidades representam aqui, neste Evangelho, tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de chegar à vida plenitude desejada por Deus a cada ser humano. A missão, portanto, dos discípulos, dos evangelizadores, é, pois, lutar contra tudo aquilo que destrói a vida ou a impede de chegar à felicidade plena. A missão dos discípulos aparece como um prolongamento da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, é exatamente isto, porque a agir em cada um desses discípulos está o próprio Senhor. O anúncio que é confiado aos discípulos é o anúncio que Jesus fazia. Os gestos que os discípulos são convidados a fazer para anunciar o reino de Deus são os mesmos que Jesus fez. Os destinatários da mensagem que Jesus apresentou são os mesmos da mensagem que os discípulos devem apresentar. Portanto, o Senhor Jesus continua a dizer a todos nós, ainda hoje, homens e mulheres do século XXI, desta igreja que caminha neste mundo, e muito especialmente neste tempo de tantas inquietações pelos quais nós atravessamos, que a messe é grande, mas os operários são poucos. E a messe que não se recolhe a tempo, que digam aqueles que lidam com a agricultura, ela, consequentemente, há de perder-se. Então, para que haja muitos operários que trabalhem lado a lado e com entusiasmo neste campo do mundo, o próprio Senhor nos ensina o caminho a seguir. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Precisamos, portanto, prezados irmãos e irmãs, pedir com frequência ao Senhor para que possa, no povo cristão, ressurgir muitos homens e mulheres que descubram o sentido vocacional da sua vida, seja no ministério ordenado, seja na vida familiar, seja na própria comunidade exercendo atividades pastorais na comunidade ou mesmo no mundo, né? Realizando com eficiência exatamente o seu estado de vida. E aí está exatamente a santificação e a glorificação do nome de Deus. É nesse sentido que
cada um de nós podemos ser bons e santos operários no campo do Senhor e saibamos corresponder generosamente a esse chamado. Lancemos uma vez mais o nosso olhar para Nossa Senhora, aquela que é a mãe dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que correspondeu mais do que qualquer outra pessoa à vocação de Deus, que se fez serva e discípula da palavra, até conceber no seu coração e na sua carne o Cristo Senhor para oferecê-lo à humanidade. Que ela, portanto, interceda sempre por cada um de nós, para que possamos permanecer no amor de Cristo e possamos dar frutos abundantes para a glória de Deus e para a salvação do mundo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.